Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, agora vendo a última fase do período getulista. Vamos falar hoje sobre a ditadura do Estado Novo. Bom, para quem vem acompanhando nossa sequência certinha de aulas, sabe que essa aqui é a terceira e última fase da Era Vargas, né? Na primeira aula, nós falamos do governo provisório, que foi um governo que antecedeu a elaboração da Constituição. Depois que a Constituição ficou pronta, aí sim deu-se início ao governo constitucional, que no caso foi o assunto da aula passada. Inclusive, nós chegamos a ver nessa segunda aula sobre o golpe do Estado Novo, correto? Vimos que no ano de 1937 o mandato de Vargas estava chegando ao fim e que ele não poderia se reeleger de acordo com a Constituição. Então, por conta disso, ele vai lá e arma uma estratégia para poder continuar à frente do país, que no caso foi a divulgação do falso plano Cohen, que afirmava ter uma ameaça comunista aqui no Brasil. E dessa forma, Getúlio Vargas, entre muitas outras coisas, ordenou o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão das eleições e a suspensão também da Constituição de 1934. E foi assim que teve início o seu governo ditatorial, que no caso é a terceira fase da Era Vargas, né? Mais conhecida como a ditadura do Estado Novo. E esse daí é o assunto que vamos falar na aula de hoje. Tá bem? Então, sem mais delongas, para a gente entrar logo nos assuntos que interessam, não esqueça de pegar seu material de anotação e copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela. Esteja em um local tranquilo, desliga as notificações e vamos lá. Pessoal, assim que Getúlio Vargas aplicou esse golpe, ele tentou camuflar as coisas, dando uma aparência de legalidade a tudo que estava sendo feito. Tá legal? Mas como que ele conseguiria fazer isso? Pensa comigo. É simples, redigindo às pressas uma nova Constituição que o desse amparo a tudo que ele estava fazendo. Então saibam que foi com esse intuito que surgiu a Constituição de 1937. E é muito importante vocês saberem que essa nova Constituição ela foi parcialmente inspirada nas constituições fascistas da Itália e da Polônia. E tinha como principais características, primeiro, a centralização política, ou seja, o fortalecimento do poder executivo. Tanto é que o Congresso Nacional foi fechado, né? O poder legislativo parou de existir naquele momento e os poderes de Vargas se ampliaram. Além disso, foram indicados interventores para os estados novamente e o poder judiciário passou a ser submetido ao poder executivo. Ou seja, pessoal, com tudo isso a gente vê claramente a democracia liberal se desfazendo, né? E a preocupação de Getúlio Vargas em ter o controle de tudo nas suas mãos. Ou seja, um sistema claramente ditatorial. Outra coisa que é importante sobre a Constituição de 1937 é que Getúlio Vargas se preocupa em colocar a legislação trabalhista. Isso é uma coisa que ele não abria mão, né? É visível isso. Ele não abria mão dessa aproximação com a classe operária, isso era muito importante para o seu governo. Inclusive, visando uma maior aproximação com as massas e expandindo o seu populismo, o governo também criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Para vocês entenderem melhor, esse foi um órgão criado para coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social. E tinha como principal meta exaltar a figura de Getúlio Vargas, fazendo exatamente aquilo que eu já falei, aproximando ele das massas e expandindo o seu populismo. O DIP foi responsável, por exemplo, pela produção do programa de rádio obrigatório Hora do Brasil, que divulgava as realizações do governo. Foi responsável também pela elaboração de vários cartazes que traziam Vargas como uma espécie de salvador da pátria, né? Além de vários eventos culturais que foram promovidos, sempre, claro, valorizando
a figura de Getúlio Vargas. Outro órgão criado que foi importante também para a consolidação da ditadura foi o DAISP, sigla para Departamento Administrativo do Serviço Público. E entendam que esse órgão representou basicamente uma revolução no sistema público, tá? Foi responsável por uma melhora significativa no sistema público brasileiro. E tinha como função coordenar e controlar a atuação dos órgãos públicos também. Pois bem, agora que vocês já entenderam sobre esses dois principais órgãos que foram criados para fortalecer o poder de Vargas e consolidar a ditadura, vamos mudar totalmente o assunto e seguir para o próximo tópico da aula, que no caso é a intentona integralista de 1938. Peraí, Caio. Calma aí. Você disse intentona integralista? Então quer dizer que os integralistas foram contra o governo de Vargas, assim como os comunistas? Pois é, pessoal. O que acontece? Por mais que os integralistas foram a favor do golpe de 1937 e por mais que eles também apoiassem um governo forte e autoritário, a verdade é que no governo de Getúlio Vargas não tinha espaço para eles. Podemos dizer que eles eram mantidos à margem desse governo ditatorial de Getúlio Vargas. E essa situação, logicamente, trouxe, digamos que, insatisfações e frustrações por parte dos integralistas. Sendo assim, os membros da Ação Integralista Brasileira tentaram assaltar o Palácio Guanabara com o objetivo de derrubar Getúlio Vargas. Porém, o movimento muito mal organizado também foi um fracasso. E como consequência, o seu líder Plínio Salgado foi exilado. E após esses acontecimentos, parece que esse grupo integralista desapareceu de uma vez. Tá beleza? Bom, estamos nos aproximando do ano de 1939 e, como todos vocês sabem, foi nesse ano que se deu início à Segunda Grande Guerra Mundial, não é? Então, está chegando o momento dessa aula da gente entender como foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, só contextualizando vocês antes, essa guerra vai acontecer entre os anos de 1939 até 1945. E foi uma disputa principalmente entre dois grupos de países, que a gente chama o grupo dos aliados e o grupo dos países do eixo. Os principais países que faziam parte do grupo dos aliados eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. Já compondo o grupo do eixo, nós tínhamos três: a Alemanha nazista de Adolf Hitler, a Itália fascista de Benito Mussolini e o Japão, com suas ideias nacionalistas de expansão do seu território. Agora, vindo para o Brasil, é importante que vocês entendam que, de acordo com os boatos, Getúlio Vargas tendia um pouquinho mais para o grupo do eixo, tá? E a gente consegue perceber isso com seu governo autoritário, com a sua relativa tolerância à ação integralista brasileira e também com a Constituição de 1937, né? Sendo parcialmente inspirada nas ideias fascistas e por aí vai. Porém, pessoal, mesmo assim, entendam que Getúlio Vargas sempre procurou deixar o Brasil em uma posição de neutralidade em relação à Segunda Guerra Mundial, tá? Isso acontece primeiro por sua indefinição de qual lado apoiar, porque nos seus ministérios tinha gente que falava em dar apoio ao lado A e tinha gente também que falava em dar apoio ao lado B. E junto à sua indefinição, Vargas também pretendia tirar vantagens político-econômicas com o conflito, tá? Então pode-se dizer que ele só estava esperando a oportunidade, né? E aquilo, esperou contato veio, a coisa aconteceu. Porque os Estados Unidos, antes de entrar na guerra, ele queria garantir o apoio de todo o bloco americano aos aliados. E para isso, ele concedia algumas vantagens econômicas. No caso do Brasil, os americanos concederam um grande financiamento que serviu para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. E, em troca, o Brasil fez acordos internacionais de cooperação aos aliados. E já dá para imaginar que quem não ia ficar nada feliz com essa história, né, de cooperação brasileira aos aliados seria a Alemanha, que reagiu a isso afundando 9 navios brasileiros e, com isso, matando cerca de 600 pessoas.
E aí não teve jeito, né? Até o próprio povo brasileiro começou a fazer pressão em Getúlio Vargas. E no dia 31 de agosto de 1942 foi o dia oficial que o Brasil declara guerra aos países do eixo. E a partir disso surge e entra em cena a tão famosa FEB, né? Que significa Força Expedicionária Brasileira. Essa FEB era nada mais nada menos que o contingente militar que o Brasil enviou para a guerra. Aproximadamente 25 mil homens que participaram da campanha da Itália, fazendo parte integrante do 5º Exército Norte-Americano. E não podemos deixar isso ser esquecido, tá, pessoal? Eles participaram lá de batalhas importantes, como a Batalha de Monte Castelo, a Batalha de Castelnuovo Nuovo, de Colecchio e de Fornovo, tá legal? E seguindo para o último tópico dessa aula, não só da aula, né, como também do período getulista, vamos falar agora sobre a crise do Estado Novo, beleza? E pessoal, para falar sobre isso, eu te convido a raciocinar comigo uma coisa. Olha só, a Segunda Guerra Mundial tem fim no ano de 1945, correto? E nesse mesmo ano, a gente já sabe que tem fim a Era Vargas também. Agora eu te pergunto uma coisa, você acha mesmo que isso é uma mera coincidência? Se você acha que sim, eu já te dou um spoiler que você está errado. Não foi uma mera coincidência. Pessoal, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados foi uma coisa que enfraqueceu muito a ditadura de Vargas aqui no Brasil, tá bem? E por quê? Pensa comigo. Será que não é irônico o Brasil estar indo para a Europa combater o regime fascista e ao mesmo tempo estar mantendo aqui no Brasil uma ditadura inspirada nesse mesmo regime? Pois é sobre isso. E Getúlio Vargas, que a gente sabe que não é bobo nem nada, ele já estava percebendo isso. Ele estava percebendo que o negócio estava esquisito, não estava legal e que ia começar a dar problema. Então, antes que se iniciasse um movimento contra essa ditadura, ele mesmo muito safamente já deu o primeiro passo e iniciou um projeto de reabertura à democracia novamente. Com isso, regulamentou os partidos políticos, marcou as eleições gerais para o dia 2 de dezembro de 1945 e deu anistia ampla a todos os condenados políticos também. Só que, pessoal, mesmo marcando as eleições e até apoiando um dos candidatos, ele apoiava o general Eurico Gaspar Dutra, Vargas não conseguia esconder a sua vontade de permanecer no poder, tá? E ele começou até a fazer um jogo político meio contraditório na época, porque ao mesmo tempo que ele apoiava o general Eurico Gaspar Dutra nas eleições, ele começou a estimular um movimento que se popularizou na época como queremismo, que no caso é o famoso Queremos Getúlio. Ou seja, ele começou a estimular um movimento que lutava pela sua permanência no poder. E a consequência disso é que muitos se sentiram ameaçados e com receio de outro golpe surgir. Então, no dia 29 de outubro de 1945, foi feito um movimento por tropas militares comandadas por Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra que forçou Vargas a renunciar ao seu cargo, tá beleza? E foi aí que finalmente a Era Vargas encontrou o seu fim. Bom, então é isso, né? Estamos finalizando aí a Era Vargas, finalizando também essa aula de hoje e por aqui eu vou me despedindo. Espero ter contribuído com o entendimento de vocês nesse assunto da melhor forma e saibam também que é um grande prazer para mim estar fazendo parte dessa jornada rumo à aprovação. Tá legal? Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!